Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não queria denunciar Maria. Pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam, a Virgem conceberá e dará à luz ao filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e levou Maria para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, existem dois tipos de justiça retratados no Evangelho de hoje, que mostram muito bem como nós se comportamos mediante as ações do nosso mundo. Existe a justiça da terra. O que é a justiça da terra? Fazer e responder pelos crimes que você cometeu. Responder de acordo com a lei. Nós temos uma lei e essa lei deve ser cumprida. Se uma pessoa vai lá e mata uma outra pessoa, aí ela é presa e é julgada. Ela vai ser julgada de acordo com a lei dos direitos humanos, que diz que não pode matar pessoas, não pode cometer o crime de assassinato. Que assassinato é um crime. E mediante essa lei ela vai ser julgada e penalizada de acordo com essa lei. O nosso Deus, ele segue uma lei totalmente diferente. Ele segue uma justiça totalmente diferente dessa justiça que nós praticamos. Nós praticamos a justiça de dar ao outro o que ele merece. Dar ao outro o que é merecido para ele, mas de acordo com a lei. Deus, porém, mostra para nós que existe uma outra justiça. A justiça do necessitado. É dar ao outro o que o outro precisa. Dar ao outro aquilo que é necessário para que o outro continue sobrevivendo. Assim, nós reconhecemos que o nosso Deus é misericordioso. Essa justiça é a justiça da misericórdia. Deus pratica muito bem essa justiça. E José também sabia dessa justiça. Veja bem, José ia se casar com Maria. E pela ação do Espírito Santo, Maria ficou grávida. Na lei, naquela época, dizia que toda mulher que ficasse grávida antes do seu casamento, o noivo podia denunciá-la, se separar dela e ela seria apedrejada até a morte na praça pública. Era cruel aquela época. Porém, José era um homem justo. Ao invés de entregar Maria, o que ele faz? Ele cuida dela. Só que José também tinha medo. O que muitos de nós pensamos, muitas das vezes, quando tem uma missão muito poderosa, é: será que eu vou dar conta de tudo isso? Quando nós passamos por algum problema muito grande, quando nós temos alguma missão poderosíssima para enfrentar, nós pensamos: será que eu vou dar conta de toda essa missão?
Dificilmente nós pensamos com certeza vai dar certo. Dificilmente nós pensamos com clareza, eu vou conseguir. Esses dias eu estou trabalhando muito a prática da certeza. Eu vou conseguir. Eu estou trabalhando muito essa prática. E para tudo que o povo pergunta, não, eu tenho certeza que vai dar certo. Por quê? Nós precisamos confiar de vez em quando. Somos pessoas muito pessimistas. Somos pessoas que acreditam demais que aquilo vai dar errado. Acreditar, nós precisamos acreditar um pouquinho que aquilo vai dar certo. A nossa realidade precisa da criatividade. São duas coisas que precisam se entrelaçar, porque senão não sobrevive o mundo na graça e na boniteza que ele é. E vejam que Jesus se inspirava em Deus e por isso ele gostava tanto das crianças, porque as crianças tinham criatividade e ingenuidade. Esses dois dons são muito poderosos na nossa infância e que nós não sabemos trabalhar direito. Quando nós não praticamos direito esses dois dons, nós paramos na mesma pergunta que José: será que eu vou conseguir? Medo. Ter medo nos faz recuar, nos faz retroceder. E aí, então, José já estava pensando: eu vou embora, vou abandonar Maria, vou fugir, porque assim eu não vou ter esse problema para a minha vida. Veja bem a prática que José queria fazer. Queria abandonar Maria. Então, o anjo do Senhor é enviado. É enviado para dizer a José: não tenhas medo. Você vai colocar o nome dele de Jesus, que significa Deus conosco. Emanuel, que significa Deus conosco. Não tenhas medo. Medo nos faz recuar. Aliás, todas as vezes que nós observamos alguma prática muito fascinante de Jesus, Jesus ainda no final ele diz: não tenhas medo. Quando ele ressuscita, ele diz: não tenhas medo. Antes dele nascer, o anjo do Senhor é enviado e diz: não tenhas medo. Porque para viver com Jesus, nós não podemos ter medo. Para viver juntamente de Cristo, o medo deve ser algo que deve ser colocado à parte. Assim nós não praticaremos jamais o medo. Nós não teremos nunca o medo. É normal, de vez em quando, bater o medo sobre aquela ação. O medo às vezes é bom, nos deixa alerta. Porém, ter medo para as coisas que Deus nos quer confiar, você podia muito bem ser um bom catequista, não, mas eu tenho medo de errar. Você podia muito bem fazer tal pastoral, né? Não, mas eu tenho medo de dar errado. O padre não gostar. Não tenhas medo. O medo nos recua, o medo nos reprime, nos faz ficar para baixo. E é isso exatamente o que o encardido quer. José então foi confiante. Depois de escutar esse chamado, ele teve mais fé e aceitou a missão do anjo de ajudar Maria a criar Jesus, sendo justo e praticando a justiça que lhe foi confiada, a justiça de Deus. Reconhecemos então que no evangelho de hoje nós aprendemos acima de tudo a ser justos como José foi e a ter acima de tudo a confiança ilimitada em Cristo, em Deus. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.